Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Que seja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma aula de Economia Brasileira Contemporânea e hoje nós vamos falar sobre o Plano Collor e o Plano Real. A gente vai falar do período de 90 a 94, né? A gente vai falar de dois presidentes, do Collor e do Itamar Franco. Vocês vão lembrar, né? Que a eleição do Collor em 89 vai ser a primeira eleição direta após 30 anos, né? Então tem uma grande expectativa também com relação a esse presidente. E essa eleição de 89, né, só para a gente começar contextualizando devidamente, né, ela vai ter ali seus candidatos desenvolvimentistas, né, seguindo as tendências é, do passado do Brasil, né, que a gente teve grandes presidentes, grandes líderes desenvolvimentistas, né, e dentro desse contexto, os candidatos como Aureliano Chaves e Ulisses Guimarães não vão conseguir efetivamente emplacar uma votação expressiva, né? Então o desenvolvimentismo ele também morre nas eleições. Por outro lado, você vai ver duas tendências crescentes, né? A primeira é o neoliberalismo e a segunda o trabalhismo, né? A gente vai comentar cada uma das duas. E é claro, né, vamos começar pelo trabalhismo, né, porque o trabalhismo efetivamente não vence essa eleição. Né? O Lula e o Brizola vão ser os candidatos trabalhistas daquela eleição de 89, o Lula representando o novo sindicalismo e o Brizola representando mais o trabalhismo de herança varguista, né, numa certa ligação maior com o Vargas. O trabalhismo ali aparece como uma segunda colocação, né? Ele vai ter sim uma votação expressiva, vai ter já lá, né, em 89, um certo reconhecimento para a figura do Lula que vinha das lutas sindicais, né, principalmente no final da década de 80 ali, ele começa a se tornar uma liderança muito famosa e a partir daí, né, acaba se tornando a segunda força do Brasil, o trabalhismo. A primeira força vai ser efetivamente, né, nas figuras ali naquela eleição de 89 do Mário Covas e do Fernando Collor, que vão ser os candidatos explicitamente, né, neoliberais. Qual que vai ser a ideia, né, dessas duas linhas de candidatura? Né? Ambas vão partir da ideia de um diagnóstico de sistema econômico ineficiente, né? O Covas defendendo a ideia de um choque de capitalismo para a economia brasileira, de que o Brasil precisava experimentar efetivamente o capitalismo e se desfazer das velhas estruturas. E o Collor, né, vocês vão lembrar bem, se não das aulas de história, né, mas vale a pena ver um pouco, né, de como é que foi a campanha do Collor para a eleição de 89 e vocês vão ver, né, como é que aquela figura parecia um James Bond, parecia um ator de Hollywood, né, que prometia a caça aos marajás. Enfim, ele é uma figura que surge do nada com relação a não, não é que ele não era uma figura desconhecida, mas ele realmente vai ter um grande boom na sua candidatura ao longo do processo eleitoral, quando se percebe ali que não tem efetivamente uma alternativa ao Lula forte o suficiente. Então você acaba tendo que construir uma certa alternativa e o Collor foi criado, né, foi de alguma forma desenhado como uma forma de salvação de uma eleição direta que trouxesse um trabalhista, né, uma pessoa mais à esquerda, efetivamente para o poder. Então, o Collor ele vai vir com aquele discurso tanto do combate à corrupção, como de que o Estado tanto de que o Estado era totalmente ineficiente, de que você precisava efetivamente limpar a sujeira do Estado. E enfim, o Collor vence, né? A gente poderia aqui entrar em detalhes sobre as polêmicas dessa eleição. Eu vou deixar isso para lá. Mas, de fato, né, a eleição do Collor vai inaugurar a era das administrações neoliberais que vão enterrar de vez. Né? Se vocês ainda pensavam que tinha volta o Estado desenvolvimentista, ele foi enterrado de vez com o governo Collor. E só um ponto importante, né?
a Zélia Cardoso de Mello vai ser inicialmente a ministra da Fazenda, e isso vai ser importante lá na frente, né? A gente vai também tratar de algumas coisas, né, com relação ao Ministério e mudanças também no plano, que vai ser efetivamente anunciado no seu primeiro dia de governo, né? O Collor ele vai tomar a posse e ele no mesmo momento ele também vai anunciar o seu plano, né? Mas vamos lá, né? Como é que estava a economia brasileira na década de 90, né? Como é que era o cenário herdado pelo Collor com relação ao governo Sarney, né? A inflação estava muito acelerada, né? Se vocês pegarem os índices de inflação acumulado 12 meses, dava coisa de 1.500, quase 1.700% ao ano. Mas na inflação mensal era coisa de 40%, 50% ao mês. E o crescimento econômico, por outro lado, era muito baixo, né? Era coisa de 3% ao ano. Então, o Collor ele vai anunciar na sua posse o plano Brasil Novo, vai ser conhecido popularmente como Plano Collor, e esse plano, né, diferente de outros contextos, né, no qual a gente teve planos que de alguma forma tiveram uma certa adesão também de outras áreas que não só o executivo, né, planos mais abrangentes. O plano Brasil Novo ele vai ter muito a cara do Collor, né, ele vai ter muito o lado ali do executivo, das pessoas próximas à gestão do governo federal, que vão tocar mesmo essa medida. Então, o plano ele vai ser feito com 17 medidas provisórias iniciais, né? Que são, quais são as principais medidas, né? Se a gente pudesse resumir aqui. Reforma monetária, bloqueio de liquidez de haveres financeiros, a gente vai falar disso, né? Dos bloqueios das contas das pessoas, né? Como é que a gente falava do confisco da poupança, vulgarmente. Vai ter o congelamento de preços, a nova lei salarial, reformas administrativas, reformas fiscais, criação do programa de desestatização, que vai ser importante para a gente entender uma tendência que vai efetivamente se apresentar no governo Fernando Henrique, né, lá em 95, liberalização do câmbio e fim do controle quantitativo de importações e outras barreiras ao comércio. É nesse contexto, gente, que a gente vai falar do Plano Collor, né? Que pode ser entendido como um plano que mescla tanto estabilização como liberalização. Ele vai pegar esses dois elementos, né, estabilização e liberalização. Por quê? Porque, primeiro, a estabilização era uma questão muito mais urgente, né, tendo em vista a conjuntura herdada do governo Sarney, e a liberalização, por outro lado, era uma pauta de governo da própria eleição do Collor, né? E no discurso de posse, né, do Collor, ele vai dizer, né, com as palavras dele aqui, a inflação nos desorganiza e desmoraliza. Ela é o imposto mais cruel, uma agressão aos assalariados. A meta número 1 do meu primeiro ano de gestão não é conter a inflação, é liquidá-la. E dessa forma, né, bonita de se dizer que ele vai priorizar a inflação, né, é claro que eu não posso deixar de fazer um comentário sobre isso, né? A inflação, ela não é uma isso é uma fala muito liberal, né? Liberal adora falar isso, que a inflação é o maior vilão, né, da classe trabalhadora, que a inflação é o mal para os pobres, né? Os mais prejudicados são os pobres com o processo inflacionário. Isso é verdade quando efetivamente não se utiliza a inflação como um processo de apropriação de riqueza da classe trabalhadora, né? Mas se a política de combate à inflação efetivamente utilizasse desses mecanismos para ganhar salários reais aos trabalhadores, né, para elevar os salários dos trabalhadores para cima desse processo inflacionário, a inflação não seria um problema.
ela seria um problema efetivo para os empresários, né? E para o setor financeiro. Mas, de fato, a inflação ela só passa a ser, a inflação em si, né? Ela só passa a ser um problema, o grande problema da classe trabalhadora, na medida em que não se recupera esse processo inflacionário, né? Não se repaga esse processo inflacionário ao trabalhador e ele vê efetivamente a sua riqueza sendo perdida, sendo dissipada, como nós estamos vendo hoje, né? É engraçado você perceber, poxa, os aluguéis estão se reajustando, os preços dos alimentos nos supermercados estão se reajustando, mas os salários não se reajustam, né? Mas se você fala, né, em qualquer momento de reajuste salarial, não pode reajustar salário, e a inflação, né? Aí que fica o contrário, né? É muito curioso isso, né? Reajuste é bom para os outros, né? Para nós, trabalhadores, é horrível, né? Parece que vai causar um processo inflacionário terrível, né? Quando o processo inflacionário já está em andamento. E o que a gente percebe efetivamente é a nossa destruição do poder de compra. Então, a inflação ela só é uma agressão efetiva aos assalariados quando ela não é realmente tratada e priorizada pelos governos como uma certa com uma certa política salarial, né? Se a gente tem uma política salarial adequada ao processo inflacionário, né, que dê ganhos reais para os trabalhadores todo período, a gente não vai falar de uma política de uma inflação que agride, né, os trabalhadores. Mas é um trato comum que se tem dentro da versão neoliberal sobre o processo inflacionário, dizer, né, que a inflação é o grande mal para os pobres, né? Mas, enfim, né, a política de combate, passando essas divagações aqui, né, são breves comentários sobre essa fala do Collor, que foi muito impactante, e que vai ser repetida até hoje, né? Por que ela vai ser repetida até hoje? Para justificar, né, a ausência de políticas econômicas mais ativas e tentar deixar a política econômica como um todo centralizada no controle da inflação, o que é efetivamente ridículo e um crime com os trabalhadores do Brasil. Perfeito? E falando isso como se estivesse efetivamente defendendo o trabalhador. É mentira, né? Mas, ok, né? A política de combate à inflação do Collor ela vai ser sem precedentes, né? Ela vai ser diferente de tudo que a gente viu até então em termos de política de estabilização no Brasil. Por quê? Com certeza vocês devem estar se perguntando sobre isso, né? Ela vai tentar extinguir o processo inflacionário intervindo em estoques de riqueza, com o confisco temporário dos ativos financeiros, né? Isso a gente pode comparar, né, com o que a gente viu no Plano Cruzado, no Bresser, no Verão, que em vez de que naqueles planos a gente percebia que eram questões de coordenação de preços, desindexação, uma política monetária mais contracionista, a gente utilizava outro conjunto de recursos. Até então a gente nunca utilizou a ideia de intervenção nos estoques de riqueza com confisco temporário das cadernetas de poupança, dos investimentos que as pessoas têm. Parte-se, então, de um diagnóstico de que o estoque excessivo de moeda indexada era uma anomalia própria à economia brasileira. Se partia da ideia de que as pessoas estavam estocando recursos para elevar o seu poder de compra em momentos de desinflação, o que atrapalhava as tentativas de estabilização. Ou seja, como os planos anteriores fracassavam pelo excesso de demanda por moeda após o congelamento, o problema seria resolvido com o confisco do dinheiro depositado em bancos. O que acontece, né? Só para fazer um breve comentário. A ideia era a seguinte: poxa, as pessoas deixavam o dinheiro delas indexado em carteira, né, nas suas poupanças, porque a inflação era muito elevada. Aí o que acontecia? No período do congelamento, imediatamente após o congelamento, você começava a perceber um efeito riqueza real. E as pessoas utilizavam os recursos
demandavam moeda efetivamente, tiravam os recursos das poupanças para comprar bens, no período de congelamento. Então, o que acontece? A política acabava ficando ineficaz, por quê? A política de congelamento e de controle dos preços, de uma forma geral, porque a demanda por moeda ela acabava sendo controlada de uma forma que ela explodia a partir do momento em que você aliviava um pouco mais a política de controle dos preços. E o que acontece? Né? É só vocês lembrarem do plano cruzado. Né? No plano cruzado você tinha um momento no qual a inflação era controlada e logo depois as pessoas indexavam novamente as suas moedas, controlavam de novo as suas poupanças, né? Criavam de novo suas poupanças, na expectativa de um novo aceleração do processo inflacionário novamente e na expectativa de um novo congelamento de preços. E assim, né? O que o Collor fez? Olha, não, a gente vai controlar a demanda por moeda durante esse período de congelamento de preços através do confisco da poupança, confisco dos ativos financeiros, né, de uma forma geral. De que modo, né? Na medida em que a gente entrasse no momento que pudesse aquecer um pouco mais a demanda por moeda, as pessoas poderiam ter um resgate limitado desses ativos financeiros. Né? Supor que você tivesse 100 mil cruzeiros, você poderia somente pegar desses 100 mil, 10 mil. Né? É só um exemplo. E assim você teria uma medida, então, de retenção dos estoques de moeda e você iria liberando essas moedas aos poucos na economia. Perfeito? Existe uma crítica muito famosa, né, ao Plano Collor, porque ela ataca justamente os princípios teóricos, né, econômicos, que norteiam a ideia de controle de estoque. O plano, né, o plano Collor, ele teria confundido, segundo a crítica do Afonso Celso Pastore, os conceitos de fluxo e estoque na tentativa de controlar a moeda. Segundo o Pastore, o bloqueio dos ativos monetários restringia apenas o estoque de moeda indexada existente, mas não dava fim ao processo que a criava, que era o fluxo de moeda. Para ele, através da teoria quantitativa da moeda, é o fluxo de moeda que gera a inflação, e não seu estoque. Desse modo, o plano era inconsistente. Em outras palavras, né, só para a gente não ficar em branco sobre isso, deixa eu abrir aqui o Paint. Né? Vocês vão lembrar, né, da teoria quantitativa da moeda, essa formulinha aqui, né? MV igual a PY, né? O que vocês costumam fazer, né, na teoria quantitativa da moeda? A explicação de que V é constante, né? E que para fins, né, da nossa análise, Y constante, então você teria que toda moeda geraria um processo inflacionário. E aqui acaba aparecendo, né, que a gente está falando efetivamente de estoques de moeda. Olha, estoque de moeda elevado determina um nível de preços elevado, nível de moeda e nível de preço. Mas essa já é, por si só, uma leitura equivocada de como se faz o processo efetivo de entender a própria teoria quantitativa da moeda. De fato, né, o que a gente está olhando quando a gente fala que a moeda gera esse processo é exatamente vou colocar aqui em D minúsculo, né, mas seria um delta. Delta M causa um delta P. Então, o nível do M não importa, o que importa realmente é a variação. Né? A gente vai estar olhando a variação de moeda e não o nível. O que importa para a gente é o quanto de moeda cresceu que geraria efetivamente a inflação dentro do contexto da política. Claro, né, gente? A gente está falando aqui de teoria ortodoxa e monetarista, de como esse processo de expansão monetária, né, de
crescimento do fluxo monetário de oferta de moeda levaria a um crescimento do processo inflacionário. O que você não vai conseguir fazer, é claro que quando você cortar esse M, né, principalmente porque as pessoas que utilizavam o M4, que era indexado, em momentos que você precisava de moeda efetiva, você diminuía o seu M4 e aumentava o seu M1 para comprar os bens, né, você manejava isso, você controlando esse M, é claro que você vai ter um impacto no fluxo, mas você não vai ter o impacto completo, porque o fluxo ele vai continuar sendo elevado. Os movimentos que você vai ter vão continuar sendo elevados. E é esse que é o ponto, né, da crítica do Pastore. Era importante que ele tentasse entender que, através da TQM, o fluxo de moeda é o ΔM que gera a inflação, que gera o ΔP, e não o seu estoque, né? M gerando P, aqui a gente está falando de nível de preços, não de processo inflacionário. Inflação é ΔP, né? Inflação é isso aqui. Inflação é variação no nível de preços e não um determinado patamar de preços, né? E assim a gente vai entender que, pela crítica do Pastore, dentro da própria teoria econômica, né, se tem essa ideia da própria teoria econômica convencional de que o plano tinha falhas, né, teóricas nas suas próprias premissas sobre a teoria. E desse modo que essa crítica ficou muito também conhecida, né, porque realmente consegue aplicar de algum modo o entendimento de um conceito econômico à prática, né? A crítica da formulação de um plano. Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouco da prática e deixar um pouco a teoria de lado. O plano Collor ele teve como resultado uma redução da inflação inicial, né, de 80% ao mês para algo em torno de 10% ao mês nos primeiros meses ali. Ao mesmo tempo, você teve também uma forte retração na economia. E ao longo do fim do ano, né, na metade do ano, você já vê a inflação voltando a acelerar. Só que dessa vez ela volta a acelerar com sérios efeitos colaterais na economia. Recessão, desorganização do sistema econômico por conta da dificuldade do acesso a empréstimos, incerteza das famílias sobre quando vão recuperar os recursos, subindexação salarial e por aí vai, né? O Carlos Pinkusfeld, né, no livro Economia Brasileira de Getúlio Dilma, né, o nosso querido Pink, né, eu fui aluno dele, a gente chamava ele de Pink, ele diz lá, né, na página 393, ele tem uma leitura muito interessante. Né? Ele diz o seguinte, ó, na prática, o confisco promovido pelo Plano Collor, né, o bloqueio de liquidez, permitia que se liberassem imediatamente apenas alguns haveres financeiros e monetários para conversão em cruzeiros. Entre eles estavam as parcelas do depósito à vista e da poupança até 50 mil cruzeiros, equivalente a $1.300, a parcela das aplicações overnight e das contas remuneradas até 25 mil cruzeiros, ou 20% do total ou maior, e 20% dos depósitos a prazo e dos fundos. O restante seria liberado em 12 parcelas mensais iguais, a começar 18 meses após o lançamento do plano, em correção monetária e juros de 6% ao ano. Aos valores bloqueados, haveria uma janela de 2 meses para o pagamento de impostos, taxas e contribuições previdenciárias e outra de 6 meses para a transferência entre pessoas físicas e jurídicas e liquidação de dívidas e operações financeiras contratadas antes do dia 15 de março. Os recursos do Tesouro da União dos Estados e municípios permaneceram livres e instituiu-se a cobrança extraordinária de 8% sobre operações financeiras, o IOF, incidente em haveres não monetários e venda ou transmissão de ações e ouro. Em função dos objetivos da política monetária e da necessidade de liquidez da economia, havia também um tipo de cláusula de escape que estabelecia a possibilidade da ministra da Economia, a Zélia Cardoso de Mello, mudar o prazo e os limites do bloqueio
ou de autorizar os leilões de conversão antecipada de direitos em cruzados novos, detidos por parte do público. Então, esse parágrafo ele mostra um pouco a estrutura, né, de como ocorreu efetivamente o confisco dos bens, e efetivamente dá para perceber aqui pelo próprio relato do que aconteceu, que realmente foi uma forma muito desorganizada, com pouca clareza, além de, né, ter um impacto muito direto nas vidas das pessoas, também era de algum modo um confisco muito complexo e as pessoas efetivamente não sabiam quando iriam ver o seu próprio recurso investido, né? E ele segue na página 394. A despeito das medidas adotadas, tanto a base monetária quanto o M1 apresentaram rápido crescimento nos 2 meses subsequentes ao bloqueio da liquidez, circunstância indicativa de que o plano malogrou em atingir seu objetivo mais imediato, qual seja impedir a remonetização da economia. Todavia, podemos afirmar que se trata de resultado esperado em contexto de queda acentuada da inflação, e principalmente de manutenção de taxa de juro real negativa, conforme ocorreu nos primeiros meses de vigência do plano. Nesse ponto, vale enfatizar que o plano apresentava elementos contraditórios em seus próprios termos, visto que mantinha a taxa de juro muito baixa ao mesmo tempo em que se propunha controlar a liquidez. Tal opção parece ter sido uma válvula de escape para a tensão potencial que o bloqueio de liquidez poderia causar no sistema de crédito e, consequentemente, no sistema produtivo. Ou seja, a opção pela manutenção de uma taxa básica baixa parece ter o papel de proteção secundária contra um efeito colateral do remédio principal, o bloqueio da liquidez. E isso é interessantíssimo, né, gente? Quando vocês pensam o seguinte, poxa, se a gente falasse dessa política do Collor num contexto de taxas de juros elevadas, o impacto na liquidez monetária seria absurdo, né? Seria algo fora de proporção na medida em que você já está controlando, né? Você já está retendo os ativos financeiros da economia. Por outro lado, né, isso de alguma forma já impede que as pessoas utilizem esses recursos na forma líquida como dinheiro, como papel moeda, por exemplo, como M1. Né? As pessoas não conseguem converter os ativos delas imediatamente em moeda. Então, a liquidez da economia já está comprometida. Num cenário de juros elevados, isso poderia comprometer ainda mais a economia e ter muito mais efeitos colaterais. Então, de alguma forma, a taxa de juros baixa, ela meio que combate um pouco esse efeito da liquidez, da ausência de liquidez, permitindo que haja uma certa liquidez, porque o mercado de crédito vai continuar funcionando muito bem com taxa de juros baixa, né? Todo mundo vai querer pegar empréstimo. Mas, por outro lado, né, acaba diminuindo o próprio efeito do plano que tinha como um certo intuito controle de liquidez. Né? E, bom, a inflação, agora vamos para os resultados, terminar os resultados, né, do plano Collor. Em 1990, a inflação acumulada também é absurda, como a de 89, né? Você vai ver uma inflação acumulada 12 meses na casa de 1.700% ao ano. Em 1º de fevereiro de 91, é lançado o segundo plano Collor, perfeito? Com a meta de conter as taxas de inflação já próximas de 20% ao mês. Bom, pessoal, então, em 91, você tem um abandono do plano original e lançamento de uma nova medida provisória que ficou conhecida como Plano Collor II. O que acontece, né? Nesse contexto, o Plano Collor II ele vai defender que o controle da inflação ele vai ser alcançado por meio da racionalização dos gastos na administração pública, com um corte das despesas e da aceleração do processo de modernização do parque industrial, visando ampliar a oferta a custos menores. Outra vertente do plano era dar fim a toda e qualquer forma de indexação na economia, tida como a causa da retomada da inflação. Foi feita a troca do bônus do Tesouro Nacional pela taxa requerida,
trocando a ideia de que os títulos não vão ser mais associados à inflação passada, mas sim à inflação futura. Você vai ter um tarifaço também para tentar recuperar as contas do governo e gerar um superávit fiscal maior. Né? Também tem um pouco dessa associação, né, entre déficit fiscal e inflação, né? Mas você vai ter então um tarifaço reajustando o preço da gasolina, energia elétrica, telefonia e serviços postais, né? Os serviços públicos, boa parte dos serviços públicos que estavam defasados, então eles têm um reajuste entre 40% e 70%. Tem muito desgaste com relação a esse plano. O plano já não é recebido da mesma forma que o primeiro plano Collor foi recebido, que já não foi também muito boa. A inflação não cedeu, você também não teve bons resultados e começou a haver desabastecimento. A Zélia Cardoso de Mello vai ser demitida e aí vai assumir o Marcílio Marques Moreira, que vai ser, né, no finalzinho do governo Collor, diante das polêmicas, é claro que ele não vai conseguir efetivamente cumprir tudo o que ele promete, mas que vai ser, de algum modo, uma inflexão ainda mais para o lado liberalizante no governo Collor. Em primeiro lugar, a gente tem que falar da modernização institucional do setor financeiro brasileiro. Ela vai ser importantíssima para o sucesso do Plano Real. O Marcílio ele vai trazer o Armínio Fraga, né, que vocês conhecem ele, né, ele foi presidente do Banco Central, ele continua aí na internet dando entrevista, mas ele era um banqueiro muito bem sucedido. O Marcílio traz o Armínio para fazer a modernização da conta financeira brasileira, se adequando aos novos tempos globais, né? Um importante fato para entender como você vai ter uma mudança nos rumos dos fluxos de capital, da conta de capital da economia brasileira, um crescimento dos fluxos para o Brasil. Você vai ter a criação dos fundos de investimento, né, dos FIIs, para aplicadores internacionais compostas de títulos nacionais, em especial as ações brasileiras, possibilitando assim que investidores estrangeiros investissem em ações brasileiras, em empresas brasileiras. Você vai ter a criação das ADRs, né, os recibos de depósitos americanos, né, a American Depositary Receipt. São títulos emitidos nos Estados Unidos, tendo como lastro ações brasileiras, permitindo acesso às ações brasileiras em território americano. Né? As ADRs elas têm uma vantagem: você está negociando nos Estados Unidos ações brasileiras em moeda americana. Você não precisa fazer aquele processo de conversão da moeda para investir num país como o Brasil. Isso é ótimo para o investidor americano, né? Que não vai ficar sofrendo o risco de ficar comprado em reais, né? Comprado em moeda brasileira. Né? No caso lá, na época ainda era o Cruzeiro. Mas também tem isso, né? Hoje em dia, né? Faz pouco tempo, faz uns 2 anos, que criaram os BDRs. Né? Você pode negociar em reais ações de empresas americanas. Enfim, isso fez parte da modernização institucional do sistema financeiro brasileiro de uma forma muito importante. A Carta Circular 2259 também foi importante porque permitiu que as instituições financeiras participassem do mercado de câmbio flutuante, e essas medidas resultaram num grande fluxo de capitais voluntários para o Brasil. Né? Que veio, gente, anotem isso, né? O fluxo voluntário ele veio por conta das mudanças institucionais, ele não tem nada a ver com o processo de combate à inflação, né? Não é, tem muita gente que acha isso, né? O Brasil, como uma economia estável, ele vai atrair fluxos de capitais. Então, às vezes, medidas institucionais como as adotadas pelo Armínio Fraga vão efetivamente, né, ter mais resultados, né? Facilitar o acesso do investidor estrangeiro à economia brasileira, minimizando riscos, por exemplo, como o da moeda e cambiais. É um exemplo, né? O Marcílio, né, pelo lado da política monetária, ele vai adotar um choque liberal muito forte, né? Ele vai adotar um ajuste recessivo com uma política de juros altos, câmbio desvalorizado e tarifaços para aliviar as contas estatais. O que acontece? Né? O Marcílio ele não vai tentar fazer uma política mais gradual, mais lenta de combate
de combate tanto à inflação é, como também de estabilidade das contas do governo, né? Ele vai dar efetivamente aquele choque, liberar um ajuste recessivo bem intenso, né? Houve também uma série de renegociações de dívidas, da dívida externa com o FMI e também a adesão a algumas intenções, né, que o FMI ali apresentava. Vai ter também o PND, né, que vocês sabem que não é, no contexto do governo Collor, não é, é um Plano Nacional de Desenvolvimento, vai ser o Programa Nacional de Desestatização. Vão ser desestatizadas 33 empresas, totalizando 8 bilhões de dólares. Dentro desse contexto, né, muita gente se pergunta, poxa, mas esse Programa Nacional de Desestatização então foi responsável por um alívio nas contas do governo. Cuidado, a desestatização não necessariamente vai trazer todo o recurso imediatamente. Às vezes esses recursos podem ser pagos, né, em longos períodos, enfim. E esses processos também são demorados, ok? Então não acreditem efetivamente que a privatização, a desestatização, que seja, durante esse período imediato, vai se converter especificamente em, em recursos, né? Esses 8 bilhões de dólares que vão vir com o PND vão vir em 92, por exemplo. Não. Vão vir ao longo do período. No primeiro trimestre de 92, então, o que você vai ter de resultados? As metas fiscais vão ser descumpridas parcialmente, vai ter uma crise política associada às denúncias de corrupção feitas pelo irmão do presidente, né, o Pedro Collor. A agenda do governo vai se desgastar muito, o Collor vai renunciar, o Itamar Franco vai assumir. E é nesse contexto, gente, que a gente vai ter que falar sobre o Plano Real. Mas antes eu vou fazer um breve parêntese sobre a inflação da década de 80, que vai ser importantíssimo para a gente entender o Plano Real. O que acontece? A inflação da década de 80 ela aconteceu em toda a América Latina, ela não foi um caso brasileiro, né? Vocês vão lembrar, quando a gente estudou a primeira metade da década de 80, que a gente viveu um ciclo de alta de juros dos Estados Unidos, a gente tinha que desvalorizar o câmbio. Nesse processo de desvalorização do câmbio, por conta da elevada taxa de juros americana, a gente criou um processo de pressão inflacionária praticamente permanente na nossa economia brasileira por conta dos custos elevados das coisas que a gente importava. Então, desse modo, a gente, no Brasil em particular, a gente indexou a economia para manter a organização da produção. Outros países não fizeram isso e sofreram muito mais com a crise da década de 80 que nós. Né? Só que a indexação ela teve o seu custo na década de 90. Por quê? Os países que sofreram muito durante a década de 80 e não indexaram a economia passaram pelo processo inflacionário e se recuperaram. Né? Você teve uma baixa de processo inflacionário. Mas o Brasil continuou dentro daquele processo indexado da inflação, virando uma certa inflação interna, não mais associada ao contexto internacional, mas uma inflação predominantemente interna própria da moeda, dentro do seu caráter inercial. E aí, o Plano Real ele vai entender que para o Plano Real efetivamente funcionar, que é o que a gente vai falar na aula de hoje, você tinha que ter, né, para a estabilização da inflação brasileira, você precisava de ter um relaxamento da restrição externa. Por quê? Imagina só, qualquer plano que a gente tiver dentro de um contexto de grandes desvalorizações cambiais, você vai ter um impacto no processo de formação de preços, vai ter uma dispersão de preços relativos e aí, de novo, você vai entrar no problema inflacionário. Então, se a gente consegue um alívio na restrição externa, o controle do processo inflacionário vai ser muito mais fácil. E então, o Plano Real ele vai depender de uma mudança na restrição externa, e é aí que entra as mudanças institucionais lá do Armínio Fraga como um fator importante para a explicação do sucesso do Plano Real. A URV, né, que vai ser a principal a unidade de conta, né, que vai efetivamente, né, a unidade real de valor, que vai ser anunciada em 93, que vai fazer
esse papel de indexar a economia ainda mais, né, a gente vai chegar lá, vai ser convertido em moeda somente em julho de 94. Vai ter um longo processo aí. Que processo é esse? A URV ela vai ser utilizada como um instrumento de precificação, permitindo as negociações dentro da cadeia produtiva sem tensões. Como que a gente faz isso, né? Vamos voltar aqui para o nosso sisteminha de desenhos, né? Vamos lá. Primeiro eu tenho que limpar aqui a tela. Deixa eu mudar aqui, peraí. Eu ainda estou aqui com a TQM. Vou limpar a tela aqui. Selecionar, limpar. Vamos lá, né? Quero que vocês pensem o processo inflacionário da seguinte forma. Dá uma linha e outra linha. Ó, vamos pegar aqui, fazer o seguinte, olha. Nesse eixo, a gente vai ter os preços, a variação dos preços, né? Variação de preços no mês. Aqui também, mesma coisa, variação de preços no mês. Aqui, né, a gente vai botar os bens. Arroz, feijão, refrigerante, eletrodomésticos, combustíveis. E, desse modo, né, copiar aqui essa imagem, colocar aqui. Aqui embaixo também, fica bonitinho. E assim a gente consegue ver a inflação de cada produto. Olha, a inflação do arroz foi aqui de 5%, né? A do feijão foi de 10%, né? Por aí vai. Só criar aqui um cenário hipotético, né? Vamos lá. Eletrodomésticos foi maior, os combustíveis foi na média, né? Isso é um processo de variação dos preços, só que cada preço ele está variando de uma forma, né? Imagina que o arroz ele tem um reajuste que vai a cada mês, né? Ou é um reajuste que acontece a cada 2 semanas. Você vai ver uma defasagem de um preço com relação ao outro, né? Vamos supor que a inflação média no período seja essa daqui, né? Vamos supor que, vou botar aqui um valor, a inflação média média de 6%. Alguns preços eles vão ter uma inflação, eles vão estar abaixo da inflação média e outros acima da inflação média. Isso aqui é um processo no qual você tem uma inflação, mas os preços relativos, né, se a gente pegar o delta P do feijão e dividir ele, por exemplo, pela variação de preços do arroz, isso vai ser diferente de 1, né? Vai ser, nesse caso aqui, vai ser maior que 1, né? O que acontece? Os preços, eles estão efetivamente, eles não estão sendo reajustados numa mesma forma. Com a URV, todo dia você vai lá ver o quanto que teve de variação, né? Vamos supor, né, que todo dia, né, vocês peguem uma inflação de 6% ao mês. Vocês façam a seguinte conta, né? 6% ao mês, divide por 30 dias, fica 0,2% ao dia. Então, cada um desses preços, todo dia, eles vão fazer o seguinte, olha, o arroz, todo dia, ele vai estar sendo reajustado, né, em 0,2%.
Então, no final do dia, no final do mês, ele vai ter esse reajuste de 6%, né, gente? É claro, né, que aqui eu estou considerando 0,2% com relação ao preço base de do primeiro dia, né? É claro que daria mais de 6% se fosse um efeito cumulativo, mas a lógica é a mesma, né? A lógica é de que, se você utilizando a URV todo dia para reajustar o preço, o reajuste de todas as coisas vai ser mais ou menos igual dentro da média. E aí você vai ter, olha só, o preço médio controlado dessa forma, né? A inflação, olha só, aqui de 6% ao mês, agora ela está sendo efetivamente controlada para todos os preços, alinhada para todos os preços. É esse que é o grande mérito do Plano Real. Quando a gente olha esse processo, a gente está meio que fazendo o quê? Em vez de ficar tentando combater a inflação na marreta, o que a gente está fazendo é organizando o processo inflacionário. Né? Muitos vão falar, olha, isso aqui é uma característica de quê? De tentar forçar um processo hiperinflacionário de ajustes diários da inflação. É mais fácil você combater uma inflação de ajustes diários, porque os agentes vão se reorganizar ajustando diariamente os seus preços, do que você combater um processo de inflação semanal. Porque dentro de um processo de inflação semanal, você vai ter esses desvios entre os preços relativos. Olha só, esses desvios entre os preços relativos. E é esse que é o grande problema do processo inflacionário. O problema é que a demanda por moeda ela fica aquecida quando você tem um desajuste entre os preços. Aqui, por exemplo, o refrigerante ele não foi reajustado na variação mensal do preço. Todo mundo compra refrigerante, o estoque de refrigerante acaba, a demanda por moeda é muito elevada porque tem esses desajustes e se aproveita muito esse tipo de circunstância. Aqui não, o processo inflacionário ele fica efetivamente controlado, perfeito? E bom, então para a gente continuar, ao invés de um congelamento de um preço com o plano real, a desindexação ela vai ocorrer de uma forma mais voluntária, por meio da quase moeda, que é o RV, que vai diminuindo o período de reajuste dos preços. A ideia da redução do reajuste de preços para uma posterior desindexação partia da ideia de que era mais fácil combater uma hiperinflação, do que eliminar inflações altas. E perfeito, é assim que se combate o processo inflacionário com o plano real. Em seguida, a partir da medida provisória 542, você vai ter o lastreamento da oferta monetária doméstica em reservas cambiais na equivalência de R$ 1 para $1, com a implementação da moeda real, ainda que essa paridade pudesse ser alterada pelo Conselho Monetário Nacional. Segunda medida, dentro da medida provisória 542, fixação de limites máximos para o estoque de base monetária por trimestre, podendo essas metas serem revistas em até 20%. E terceira medida, dentro da medida provisória 542, a introdução de mudanças institucionais no funcionamento do Conselho Monetário Nacional, buscando uma maior autonomia do Banco Central. Essa estratégia demonstra que a taxa de câmbio não serve exclusivamente para equilibrar contas externas, mas sim para manter compatível a relação câmbio-salário. E quando você faz isso, essa paridade de R$ 1 para $1 e tenta sustentar ela, o que você está tentando fazer? Associar a inflação brasileira, que estava dentro daquele processo, à inflação internacional, que era mais baixa. A âncora cambial acelera o processo de convergência da inflação nacional para a inflação internacional. Tendo poucos efeitos recessivos sobre a economia, poucos efeitos não planejados sobre a economia com relação às medidas desinflacionárias que trabalhavam com cortes de demanda. Só que também, gente, a âncora cambial ela vai ter problemas. Ela vai fazer com que a economia perca muita competitividade no comércio exterior, em função dos salários medidos em dólar, vai deteriorar as contas externas, principalmente por conta da apreciação real do câmbio,
uma vez que a inflação interna cai, porém permanece acima da internacional por algum tempo. Até que o programa se torne efetivamente aceito, e também por conta da existência de rigidez em alguns preços, as taxas de juros têm que se manter inicialmente superiores às internacionais, justamente para você conseguir manter alguma estabilidade, né, para esse processo, mantendo um fluxo de capitais adequado durante esse período, principalmente inicial. É isso, gente, que é o Plano Real. E para a gente encerrar, né, em síntese, para comentar um pouco desse período da primeira metade da década de 90, efetivamente, nós temos a virada oficial para o neoliberalismo, o abandono do desenvolvimentismo, a tentativa de emplacar um plano original de combate à inflação com o Plano Collor, mas que vai falhar dentro dos próprios termos da economia, da teoria econômica convencional, né, como a gente vê lá com o Pastore, além de, para cima disso, né, de qualquer problema com relação à teoria econômica, ele falha de uma forma trágica no plano prático. O Itamar Franco vai adotar políticas mais conservadoras no combate à inflação. Eu gosto de dizer, né, que o Itamar Franco, ele efetivamente, com o Plano Real, ele não saiu quebrando parede, né? Ele foi fazendo uma reforma mais lenta, ele foi fazendo algo mais dentro dos moldes do próprio processo que estava acontecendo, né? Ele fez um certo combate à inflação menos invasivo, né? Para usar um termo até médico, né? Por outro lado, ele recebe elevados fluxos de capitais estrangeiros que ajudam na reinserção do Brasil no cenário financeiro internacional, né? Isso é importantíssimo, gente. Não esqueçam desses fluxos de capitais estrangeiros. A URV fez com que os preços sincronizassem e permitiu que não houvesse um desalinhamento pós-plano, tornando a economia capaz de absorver os processos inflacionários, né? Por outro lado, né, por fim, né, uma coisa meio que me deixa um pouco chateada, que é a questão do equilíbrio fiscal virar uma tendência crescente na política macro, né, tanto no discurso acadêmico quanto na mídia, como parte, né, do elemento da estratégia de combate à inflação. Né? É aqui que vai começar a surgir uma retórica muito grande em torno de que os processos inflacionários eles têm que ser contidos com um equilíbrio fiscal, o que, na minha visão, é efetivamente uma grande besteira. Né? A gente, a gente tem que olhar para a inflação entendendo a natureza do processo inflacionário. Né? Se cai uma bomba nos Estados Unidos ou na Rússia, ou se cai uma bomba durante um período de guerra e suspende o fornecimento de produtos que até então eram importados pelo Brasil, o preço desse bem dispara, a gente está diante de um processo inflacionário. Tem a ver com gasto público? Tem a ver com o equilíbrio fiscal brasileiro? Não. Então, é uma forma tosca, né, de generalizar todos os processos inflacionários em cima de uma conta que às vezes não tem nada a ver com ela, que é a conta do governo. Né? Mas, de algum modo, né, é muito mais conveniente, é muito mais prático, em vez de tentar criar um raciocínio complexo para entender o processo inflacionário, ficar em cima de que a culpa é do governo, né, tanto por parte da mídia como por parte de economistas neoliberais que têm efetivamente um objetivo muito específico de destruir as instituições do Estado, é claro que esse vai ser sempre o caminho mais fácil, né? Mas é efetivamente o caminho da ignorância. Espero que vocês não sigam esse rumo, não caiam no caminho da ignorância. E dentro de todo o processo inflacionário, né, como que a gente vive hoje? Né? Em primeiro lugar, né, observar esse processo como uma forma de apropriação de riqueza da classe empresarial sobre a classe trabalhadora. Né? Porque ninguém fala que a pressão inflacionária é por causa de salários elevados. Né? Ninguém fala que a pressão inflacionária é por causa de reajustes salariais para os trabalhadores. O processo inflacionário ele sempre é em cima da conta do trabalhador, em cima dos salários. Quem perde salário real é o trabalhador, não é o empresário que perde sua riqueza real com o processo inflacionário. Não de modo algum, né, dentro de um contexto de inflação, aquele que sofre, né,
efetivamente é aquele que não sofre os reajustes, né? E quem ganha com isso é quem paga salários reais menores e ganha, né, vendendo seus produtos mais caros. É claro que os lucros aumentam diante desse contexto. E o que a gente vive hoje nada mais é que isso, só que numa escala global. A apropriação de riqueza ela adquire contornos, né, cada vez mais complexos e a gente está vendo um processo de apropriação de riqueza no mundo que está efetivamente contaminando e tentando colher ao máximo, né, dos mais pobres todo o possível de riqueza. E desse modo, né, a gente vive hoje, né, um contraste absurdo entre lucros elevadíssimos para, por exemplo, a Petrobras, né, que saiu recentemente, o relatório do primeiro trimestre de 2022. Por outro lado, preços de combustíveis que são efetivamente estratégicos para a economia brasileira, pois envolve todos os custos da nossa sociedade. Né? A nossa sociedade transporta praticamente tudo com base de energia. Também fóssil, né? Boa parte da energia é fóssil. E isso é um custo básico da nossa economia, e com isso a gente vê o impacto, né, nos custos de todo o resto. Em outras palavras, né, pessoal, o que falta mesmo é uma política ativa salarial, né, que favoreça efetivamente a classe trabalhadora diante de processos inflacionários, como que a gente vive hoje, e, por outro lado, né, uma política de preços para produtos estratégicos como o próprio petróleo, né, e os combustíveis fósseis derivados, né, dele. A gente tem que pensar na sociedade como um todo e não somente no lucro das empresas que, em momentos de crise, em particular, né, trazem justamente com eles ônus sociais, né? São socialização de perdas da sociedade que se convertem em lucros para boa parte dessas empresas, principalmente setores estratégicos da economia brasileira. Bom, sem mais delongas, né? Agradeço a todos aí por acompanharem, né, essa aula. Semana que vem nós temos uma aula sobre o governo Fernando Henrique, né? Fechamos aqui o Collor e o Itamar e seguimos então na próxima aula com Fernando Henrique, depois Lula, depois Dilma, e aí finalmente encerramos o nosso curso de Economia Brasileira Contemporânea, perfeito? Um abraço a todos e até a próxima!